Você ter autoestima que é fundamental para que você consiga ter êxito. Você precisa ter essa autoestima, e essa autoestima vem muito do seu conhecimento, do seu relacionamento, de você se sentir bem. Com a soberba, né? Às vezes quando você se acomoda porque acha que está tudo bem, você já está com uma autoestima tão grande que você acha que tudo já está suficiente, e aí é um problema. Ele tem uma carreira consolidada no basquetebol brasileiro. Nos últimos 6 anos ficou à frente do vitorioso time do Flamengo, que foi tetracampeão nacional, campeão americano e campeão mundial. E agora está às vésperas de uma nova trajetória na sua carreira. Eu tenho o prazer de entrevistar José Neto. Olá, Neto, que prazer ter você aqui hoje. Você é um profissional de consolidação. Foram 16 anos à frente do Paulistano em diversas categorias. Depois 1 ano à frente do Joinville, mas que valeu por alguns anos em termos de performance. E agora, recentemente, 6 anos à frente do Flamengo com resultados extraordinários. Como é que essa consolidação de relacionamento beneficia o seu êxito junto a essas equipes? Bom, um prazer estar aqui falando com vocês. Isso eu acho que se deve muito ao fato de tudo que eu faço eu quero fazer com intensidade, né? Então, o lugar que eu estou, para mim, é a prioridade. Eu foco 100% em poder dar o meu melhor por essas pessoas, né, que confiaram no meu trabalho, que acreditaram numa possibilidade de ser melhor. Então, essa é a minha motivação para que eu possa 100% me dedicar a esse projeto, ao trabalho. E aí, então, a gente pensar no resultado. Uma parte mais importante é justamente o relacionamento. Então, onde você cria realmente vínculos, onde você consegue passar uma ideia, onde você consegue fazer com que as pessoas acreditem naquela proposta que você tem do trabalho. Então, eu vejo que, além do conhecimento, é muito importante a gente ter esse convívio, né? E essa relação com as pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita para conseguir ter um êxito. Para mim é fundamental isso. Então é claro que esse período, né, quando ele vai se estendendo, a credibilidade vai aumentando, a gente vai conhecendo melhor as pessoas vão conhecendo melhor o trabalho, e a tendência então é a gente poder ter um sucesso ainda maior. Nos últimos 6 anos você esteve à frente da equipe do Flamengo. Foi um tetracampeonato brasileiro, vocês foram campeões também na Liga Americana e, por fim, finalizaram com um campeonato mundial. Mas a realidade da gestão não era uma realidade tão fácil de ser lidada. Você passou por vários percalços junto à equipe, não foi tão simples assim de lidar. Como é que essas dificuldades atuaram para a vitória de vocês? Elas contribuíram de alguma forma para a união? Bom, primeiro, você foi bastante feliz, né, de falar dessa gestão, porque eu acredito muito que o trabalho do técnico é realmente fazer essa gestão. Gestão das pessoas, né, que são os atletas, o corpo técnico, a diretoria, os próprios torcedores, realmente fazer essa gestão. E acredito que nesses 6 anos, acho que foi muito mais vitórias que derrotas, vamos dizer assim. Então acredito que essa gestão foi uma gestão vitoriosa. E, claro, como todo lugar, sempre existem momentos bons e ruins. Acho que o grande segredo do negócio é você fazer com que esses momentos ruins, eles não afetem tanto a possibilidade de que aconteçam bons momentos. E eu falava muito isso para os meus jogadores, né? A gente tem que tirar o foco do problema e colocar o foco na solução, porque o problema ele já existe. Então, se a gente ficar só com o foco no problema, talvez a gente não encontre a solução. E eles entenderam muito bem isso. Então, eu dou muito valor e muito crédito quem executa as coisas. Então, os jogadores têm um crédito muito grande, porque por mais que eu tivesse todas as ideias brilhantes e fosse o melhor estrategista, se a execução deles não fosse uma boa execução, não ia dar nada certo. Então, um crédito muito grande a eles, que executaram muito bem tudo aquilo que a gente planejou. Todo o corpo técnico se dedicou muito a isso, para que todos esses percalços, todos esses problemas, que é comum de acontecer em diversas equipes, elas não fossem maiores do que a nossa capacidade e a nossa vontade de querer superar essas dificuldades para vencer. Então, acho que isso motivou demais
a gente a poder buscar, brigar pelos títulos. Acho que desde a primeira temporada, onde já vinha o Flamengo de um bom tempo sem vencer um campeonato, e a gente já conseguiu emendar 4 seguidos, assim, foi uma coisa muito importante, credenciando também para a Liga das Américas e depois para o Campeonato Mundial. Então acho que foi uma sequência assim, onde uma sequência que demonstrou que, independente dos problemas, a gente consegue colocar, quando a gente coloca o foco na solução, a gente pode ter um êxito com isso. Então acredito muito nisso, acredito nessa gestão que você fala, e quando tudo isso fluiu muito bem, as coisas deram muito certo. Você costuma trabalhar muito uma linha tênue entre a autoestima e a soberba. Como é que é lidar com isso numa equipe tão vencedora, de tantos títulos? Como é que é essa relação e esse limite bem tênue entre essas duas marcas? É bem isso mesmo, acredito muito nisso, né? Que é uma linha tênue entre você ter autoestima, que é fundamental para que você consiga ter êxito. Você precisa ter essa autoestima, e essa autoestima vem muito do seu conhecimento, do seu relacionamento, de você se sentir bem, com a soberba, né? Às vezes quando você se acomoda porque acha que está tudo bem, você já está com uma autoestima tão grande que você acha que tudo já está suficiente, e aí é um problema, aí é onde começam as coisas a acontecer ao contrário daquilo que você deseja. Não é fácil, eu aprendi muito com isso também. Esse período que eu fiquei no Flamengo também me ensinou muito, porque você tem que trabalhar isso diariamente. Todos os dias, todos os momentos, você tem que estar muito focado para que realmente você dá essa autoestima para a equipe, mas sem causar com que eles se transformem em pessoas soberbas. E eu acho que isso deu muito certo. Acho que eu acredito demais na maneira como a gente trabalhou, nosso grupo de trabalho, com uma autoestima muito grande, sempre aproveitando os resultados positivos que a gente teve para buscar ser melhor. E então acredito que isso aí foram momentos de muito êxito, foram momentos onde a gente conseguiu usufruir bem de tudo que a gente conquistou para que a gente pudesse projetar uma coisa melhor. E você tem essa humildade nobre, parece que intrínseca na sua personalidade. Você foi convidado para ser técnico da seleção brasileira. E por um momento a sua atitude foi de demonstrar que você não se sentia preparado e que você gostaria de trilhar um outro caminho até chegar a essa posição tão interessante na carreira de um técnico. Você acredita que essa sua performance, esse resultado de performance, tem alguma relação com a sua visão a longo prazo de carreira? Bom, a seleção brasileira acho que é o sonho de qualquer profissional, né, que trabalha no Brasil com basquete. Ele sonha em estar numa seleção brasileira. Comigo não é diferente. Eu tive a oportunidade de 2004 fazer parte da seleção brasileira como assistente. Fui convidado, o técnico era o Lula, ele tinha uma comissão já com o Flávio Davis e o Guerrinha, e eu entrei para ser o terceiro assistente. E isso foi em 2004, e em 2007 eu fui para um campeonato mundial sub-19 como técnico, e a gente teve uma colocação muito boa, que fazia muito tempo que o Brasil não jogava uma competição assim, e a gente teve a 4ª colocação do Mundial, que foi uma colocação incrível, assim, muito acima da expectativa. E justamente nessa temporada, em 2007, teve um problema do Brasil não ter classificado no Pré-Olímpicos de Las Vegas, e toda a comissão técnica do adulto ela acabou sendo extinguida, sendo substituída. E nessa oportunidade, a gente ia jogar um campeonato que era o pré-olímpico, então mundial, na Grécia. E fizeram um convite para que eu pudesse assumir a seleção nesse pré-olímpico mundial. Mas eu era um técnico que estava começando, tinha acabado de chegar de uma competição que a gente teve um êxito, mas era uma competição sub-19. Eu não me senti preparado para poder estar assumindo a seleção naquele momento, até porque eu acredito que a seleção brasileira tem uma grandiosidade que a gente não pode aceitar tendo uma capacidade qualquer. Eu acho que naquele momento eu tinha uma capacidade bem inferior de um técnico capaz de poder assumir a seleção brasileira. Até para uma competição importante como o Pré-Olímpico Mundial, onde ia disputar uma vaga para disputar a Olimpíada. Então, eu preferi não aceitar esse convite para que eu pudesse me preparar melhor. Eu acho que eu fiz bem, não é uma coisa que eu me arrependo. Veio um técnico espanhol, que foi o Moncho, onde eu aprendi muito com ele, tenho um relacionamento muito bom com ele.
Depois veio o Rubem Manhano, que é um técnico campeão olímpico, que também tive a oportunidade de trabalhar com ele, onde aprendi demais com ele e acredito que tudo isso me capacitou para que hoje eu pudesse me tornar o técnico, talvez com grandes títulos como tive aqui no Flamengo. Então acho que foi um momento importante da minha carreira, acho que é a gente saber, né, até onde a gente pode ir, qual é o nosso limite, a nossa capacidade, mas que isso não seja uma coisa que não quero nunca mais, mas me deu a oportunidade de saber que eu poderia ter uma oportunidade, então precisava estar preparado. Então isso me estimulou a buscar essa preparação para que outras oportunidades, quando aparecerem, eu poder dizer sim. E esse êxito todo do time do Flamengo no basquete, ele inclusive acendeu uma chama na torcida. A sua saída recente do Flamengo gerou uma certa repercussão nas mídias sociais de vários torcedores que se posicionaram, enfim, muito carinhosamente para você, para o seu sucesso, pela sua gestão, por tudo que você representou nos últimos anos no time de basquete do Flamengo. Como é que é essa relação com a torcida? O que a torcida representa para um técnico que sai depois de 6 anos à frente de um time e sai com uma repercussão tão bacana como essa? Eu sou muito grato, né, a todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho, que a gente teve esses resultados, os títulos, mas uma coisa que é impossível de não lembrar, é impossível de não dizer que não faz parte disso, né, que é a torcida. A torcida acho que cada título que a gente teve, a participação, seja onde for, eles estavam torcendo, empurrando sempre a gente para frente, sempre foi um estímulo muito grande para a gente sabia que a gente iria precisar desse jogador a mais e a torcida foi incrível, né? Então quando eles começavam que o basquete é orgulho da nação, é uma coisa que a gente sentiu uma responsabilidade de realmente ser esse orgulho, né? Porque você ser orgulho para alguém não é pouca coisa. Então era uma coisa que eu falava muito para o jogador, a gente assumir essa responsabilidade e ter essa identidade com a torcida, porque não é qualquer lugar que tem uma torcida como essa, acho que não sei outro lugar que pode ter uma torcida assim, porque é uma coisa incrível. E receber esse carinho deles na minha saída é uma coisa que eu vou ter uma gratidão muito grande para sempre, porque é uma coisa que vai me motivar a continuar fazendo as coisas boas e sabendo que o caminho é esse. E após uma história de consolidação aqui no Brasil, você vira um precursor, sendo o primeiro técnico brasileiro a ser contratado por um time internacional. Você está indo para o Japão. Quais são suas expectativas? Como é que foi a emoção de receber essa notícia? Bom, já tinha um tempo, assim, eu acho que desde esse 2007, né, como eu falei para vocês, que a gente conseguiu ter um protagonismo no cenário internacional, mesmo sendo um campeonato mundial sub-19, mas esse campeonato é muito importante para o cenário do basquete. Abriram algumas portas, então, para eu poder dirigir fora do Brasil. Mas sempre tive muito compromisso, não só com as equipes que eu estava aqui, mas com a seleção brasileira. Então, acabei que não aceitei essas propostas que apareceram para eu dirigir fora do Brasil. Mas agora, como já não estou mais na seleção e também como acabou esse ciclo com o Flamengo, eu coloquei como uma prioridade de eu poder dirigir fora do Brasil, até para poder conhecer também um novo desafio. E quem sabe também abrir algumas portas para outros técnicos, né? Poderem ter essa oportunidade de dirigir fora do país, uma liga diferente, uma liga que tivesse uma diferença, né? Que fosse diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Apesar que a liga aqui no Brasil é uma liga que está evoluindo a cada ano. E acho que tem um crédito muito grande da gente ter chegado aonde chegou, porque a liga também evoluiu e fez com que a gente evoluísse. Então acredito que agora é um desafio muito interessante, espero que eu possa abrir realmente portas para outros técnicos e que eu possa fazer um bom trabalho. Estou indo para uma equipe que é uma equipe média lá no Japão, uma liga muito forte, é uma liga nova, mas um time que quer crescer. Então acho que isso me chamou muita atenção, fez com que eu tivesse uma motivação para poder novamente estar talvez desbravando, né, um caminho para que outros técnicos possam chegar lá também.
Esperamos que você brilhe lá e que retorne também para trazer todo esse brilho novamente para os times brasileiros. Agora, traçando um paralelo entre o esporte e a gestão empresarial, porque tem uma similaridade. Qual seria o ponto-chave que você acha que o esporte pode ensinar uma gestão empresarial de sucesso? Bom, tudo isso que eu falei até agora, se a gente for voltar, né? Pegar essa entrevista desde o início e tiver um foco para uma gestão empresarial, ela cabe demais, né? Tudo que a gente falou, determinação, capacidade de superação, querer se manter no topo, né? Mesmo assim, se preparando, né? Quando eu não aceitei lá, quando eu senti que não estava preparado, eu não deixei de me preparar. Pelo contrário, acho que foi uma motivação para que eu tivesse mais preparado. Se a gente for traçar esse paralelo, tem muitos elementos que o esporte tem que pode levar tranquilo para essa vida, para essa gestão empresarial. E acho que mais uma coisa que, na minha opinião, é fundamental é realmente essa gestão. É a gestão de pessoas, saber que atrás de funções existem pessoas que têm sentimentos, que têm suas necessidades. E aí volta aquele exemplo, né? Essa linha tênue que tem entre a sua autoestima, que eu acho que tem que ter, acho que todo mundo que faz um trabalho de gestão tem que ter uma autoestima, saber a sua capacidade, mas não levar isso para um lado da soberba, né? Porque isso pode ser arruinar, né? Então a soberba é o primeiro passo para arruinar todas as coisas que você conquistou. Então acredito que tem um paralelo muito grande, sem falar da competitividade, que eu acho que o esporte é isso, né? Você ser competitivo sem ser desleal. Então é você ser competitivo buscando o melhor daquilo que você pode fazer sem prejudicar uma outra pessoa, um outro setor. Eu acho que isso é uma questão que nós temos que levar para que você consiga atingir um êxito, para que você tenha sucesso sem prejudicar outras pessoas. Recentemente você palestrou para vários empresários, para cerca de 100 empresários do G10, sobre exatamente essa questão de relacionamento, e eu tenho certeza que muitos saíram daqui modificados, com uma visão muito mais humanista das suas gestões, e talvez tenha contribuído significativamente para o êxito na gestão de cada uma dessas empresas. E você também foi homenageado pelo G10. Como é que foi? Como é que você recebe essa homenagem? O que ela representa para você? Bom, é muito bom, né? Acho que é um momento até assim da minha vida, não só da minha carreira, mas acho que da minha vida, onde estão acontecendo mudanças. E quando a gente encerra um ciclo para começar um outro, quando a gente tem uma resposta positiva daquilo que você fez, te motiva a enfrentar esse novo ciclo, né? Te motiva a poder dar esse passo a mais. E não foi diferente isso. Então, quando eu recebi essa homenagem, esse carinho do G10 pelo trabalho que eu fiz, acho que isso me motivou muito e está me motivando muito a poder agora para esse novo desafio e ter novas conquistas. O que eu quis dizer aqui, o que eu quis passar para eles foi um pouco da experiência que eu tive com as coisas que eu acredito. Porque só acreditar também não é uma coisa que vai te levar a algum lugar. Pode te levar desde que você tenha atitude. E o que eu quis fazer foi passar um pouco daquilo que eu acredito com fatos concretos, com acontecimentos, com coisas que aconteceram na prática. Então, tanto de relacionamento quanto de resiliência, né, que foram momentos difíceis, nem sempre foram momentos bons, mas o grande negócio é fazer com que esses momentos ruins não sejam superiores ou estejam tanto no foco quanto que te impeçam de chegar nesses momentos bons. Então, tudo isso foram com exemplos das coisas que eu vivi no esporte, para que possa realmente motivar e dar uma carga de ânimo para as pessoas que estão buscando ter êxito. José Neto, muito sucesso nessa sua nova empreitada, que seja vitoriosa como toda a sua carreira, e esperamos revê-lo em breve. Visite-nos quando voltar ao Rio de Janeiro. Obrigado, vai ser um prazer enorme poder estar com vocês. A gente gosta de estar em lugares que a gente se sente bem. E pode ter certeza que esse é um lugar onde eu me sinto bem, pelo carinho, pela receptividade que vocês sempre têm comigo e pelas pessoas, né, que fazem parte desse grupo aí, que são pessoas de grande êxito. Então é sempre bom a gente estar nesse ambiente. Que bom. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme. Obrigado.